No ar, em conexão direta do alto do Mato Dentro da cidade de São Gonçalo Rio Abaixo com a Europa. Precisamente hoje o Bom de Papo vai se conectar com um São Gonçalense que é motivo de orgulho pra gente que mora na Polônia, terra natal do Papa João Paulo II e também, claro, de outro São Gonçalense que nos deu muito orgulho, Józef Blonsky, que dirigiu o saudoso Colégio Fraternia. O Blonsky naturalmente não nasceu aqui, mas é considerado São Gonçalense, né? Exatamente, meus caros. Hoje vamos dar um pulo em Varsóvia e bater um papo bacana com um carinha pra lá de ousado e inteligente, que inclusive está prestes a se tornar doutor, cuja tese de doutorado foi apresentada dia 15 passado. Deu pra sacar o que temos pra vocês hoje? Sejam todos bem-vindos a bordo dessa nave que vai nos levar até a Europa. Chama a vinheta, vamos chamar a vinhetinha aqui. Dia 28 de setembro de 2023, excepcionalmente a edição de hoje foi gravada e por isso não iremos atender ao chat por causa do fuso horário de 5 horas a mais que tem entre Varsóvia e o Brasil. Agora, por exemplo, é meia-noite lá e a agenda do nosso entrevistado ficaria incompatível, beleza? Então, sem mais delongas, eis que surge na nossa telinha, vamos chamar ele aqui, ó. E aí, Rafael, beleza? Olha quem tá aí, Rafael Tranquilo, Santos. tranquilo. E aí, cara, como é que tá Varsóvia aí agora? Tá, e estamos no início aqui do outono. Passou o verão, a temperatura começando a cair, as folhas das árvores já estão começando a ficar alaranjada, tudo começando a cair. Estamos aqui no outono, mas ainda está quente. Olha que legal. Mas então, a gente vai bater um papo aqui sobre suas andanças aí, né? E claro, das saudades que você deve ter daqui de São Gonçalo, né? Claro, nossa, muitas, da comida principalmente. Então nós vamos começar um bate-papo aqui. Seja bem-vindo aqui, né? Aos telespectadores, aí, o pessoal que vai estar assistindo a gravação depois, a gente tem um delay, um retardozinho, né? Por causa da distância, naturalmente. E vamos deixar esse carinha que está aí nos assistindo aí com o coração batendo forte aí. Vamos falar sobre saudade de São Gonçalo aí. Antes de falarmos sobre a Europa, topa fazer antes aí uma viagem no tempo, Rafael? Sim, sim. Então vamos lá. Você nasceu em São Gonçalo mesmo e quando? Na verdade, eu acho que eu nasci em Santa Maria de Itabira, mas assim que eu nasci, eu fui para São Gonçalo Aham. e desde o primeiro dia que eu nasci até os meus 17 anos, eu morei em São Gonçalo. Morei com os meus avós ali perto da Igreja Matriz. Então, Aham. passei uma boa parte da minha vida ali, né? É, Estudei na Desembargador, na Manuel Gonçalves. Aham. Frequentei muito o Centro Cultural enquanto eu estudava ali. Jogava meu vôlei, era ali atleta do Roger. Olha, É, com Roger Judson? mas, sim, sim. Um abraço pra ele aí, É, né? Mas então, conta pra gente assim do que mais você tem saudades aqui, como é que eram suas memórias aí aqui em São Gonçalo? assim, eu acho que a primeira coisa que vem em mente são as pessoas que ficam, né? As amizades Aham. que a gente fez, a família, é claro, a distância, já tem muito tempo que eu não moro em São Gonçalo, já fazem mais de 10 anos que eu saí. Uhum. Hoje, tecnologia, a internet facilita muito, né? Então, por mais Claro. que esteja longe, as redes sociais facilitam um pouco a comunicação à distância. Uhum. Então, sinto muita falta da minha família, da minha avó, das minhas tias. Todas moram aqui em São Gonçalo? Não, não, não todas, mas nas cidades vizinhas. Uhum. Só uma tia que agora está morando no Pará, mas minha Sim. família quase toda tá ali em São Gonçalo ou arredores. Aham. E quem que era a sua turma aqui? Você começou a falar do Roger Judson aqui, com vôlei. Quem mais compunha essa turma sua? Olha, do vôlei ali tem algumas pessoas que eu tenho ainda algum contato, né? Tipo, era do time de vôlei.
Tem muito tempo já que eu não contato com frequência, mas vira e mexe eu converso. Eu tenho o Donizete, o Richard, Olha que legal. é, é, tem o Rafael também, que tinha algum tempo e tal. Então, Manda um abraço pra eles aí, cara. e claro, abraço para o pessoal do vôlei. E, mas além disso, também tinha um tempo ali eu também estava envolvido com música, né? Então, eu estudei música por muito tempo ali. Desde criança, eu acho que já estava nas aulas de música. Comecei tocando na banda, Olha comecei que tocando massa. Oh, clarinete, depois, sim, toquei clarinete por um tempo. Inclusive, foi um presente de Natal para mim mesmo. Uns dois, ah, 3 anos atrás, foi um clarinete. Eu comprei um clarinete para mim. olha que legal. Ô, Rafael, eu tentei amansar, eu falo amansar, uma flauta transversal e fui aluno do Ricardo Rodrigues aqui, mas eu fui um péssimo aluno dele, coitado. Eu também fui aluno do Ricardo, de violino. Eu Aham, estudava violino com ele. Eu fui aluno dele por um tempo. aham, Inclusive, meu violino está em São Gonçalo. Acabei deixando São Gonçalo. Depois que eu mudei, eu vim embora para a Europa. Achei que não valia a pena trazer. O violino está lá aham. guardado, E na você casa da estudou minha foi avó até hoje. matemática e física, né? Sim, matemática e física. E música é matemática aplicada, né? E física também, né? Sim, tem as associações ali. Acho que É. tem a disciplina para o estudo. Eu acho que na música e na matemática tem as suas similaridades ali. Uhum. E como é que é a São Gonçalo, assim, da sua memória, assim? O que mais te dá saudade daqui? Nossa, como eu falei, eu acho que as pessoas, as conexões que eu criei, Uhum. no fundo acaba sendo muitas pessoas. Uhum. A comida em Minas é maravilhosa. Eu morei em São Paulo, depois eu fui para Europa e tipo, a comida mineira é uma delícia. Eu sinto uma falta do feijão absurda. Feijão. Feijão, Todo mundo que sai feijão, do Brasil feijão. sente falta do feijão. Nossa, feijão é típico da América Latina, né? E Aham. o Brasil assim, é a comida básica do brasileiro, né? Arroz, feijão é o que o brasileiro come. Aham. Tipo, e eu cresci com a minha avó. Minha avó, Sim. ela faz feijão no fogão a lenha, sempre no fogão a lenha. Então, Olha que legal. não tem igual. Não tem É. igual. Às vezes eu acho feijão por aqui, mas não é a mesma coisa. É, Sem falta de farinha de e o mandioca. feijão Eu preto no adoro fogão a farinha. lenha, hein? Com anguzinho mole, hein? Sim, sim, eu fiquei exigente com comida, eu cresci com minha avó. E aí hoje eu sou bem chato com alimentação, sou chato. Porque, Olha, tipo, crescer com minha avó fazendo feijão no fogão a lenha, e depois você sai. A gente não aceita comer qualquer coisa depois. é verdade. E quais as escolas que você estudou? Você começou a falar da Desembargador, teve outra escola que você chegou a estudar? A Manuel Gonçalves, né? Sim. Na época, era primeira, quarta série, era na Manuel Gonçalves, depois era quinta, oitava, que agora virou sexto, nono ano, eu Uhum. fiz na Desembargador. Sim. No ensino médio, eu estudei em Monlevade, no ensino médio, Aham. e depois eu fui para Viçosa, fiz meu bacharelado em Física, e aí fui para Campinas fazer um mestrado em Matemática Aplicada, e aí Aham. acabei vindo parar um doutorado aqui na Europa. Olha só que bacana, hein? Mas quando você saiu de São Gonçalo, você falou que primeiro você foi para Viçosa, né? O que você foi estudar lá? Sim, eu fui fazer bacharelado em Física. Ah, é? Em física? Sim, Você passou direto no vestibular? Como é que foi? sim. Eu já Aham. vinha desde a época que eu estava na Desembargador, Hum. eu já vinha de OBMAP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Sim. Então, eu já tinha algumas medalhas em nível nacional, eu já estava nos programas de iniciação científica júnior, que a Sim. Olimpíada de Matemática desenvolvia. Aham. Eu acho que o meu interesse por matemática foi despertado ali naquela época, quando eu Uhum. comecei a ter acesso a uma matemática mais crítica, Uhum.
mais desafiadora enfim, durante essa época minha como estudante, eu acho que eu me desenvolvi num nível bom e, do tipo, passar no vestibular não foi uma dificuldade. Aham. Foi Então, natural. Foi você pode natural. falar assim que a educação de São Gonçalo te deu uma boa base? Eu diria que sim, 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 Aham. sim. Eu acho que uma das coisas foi, como um divisor de águas para mim mesmo, foi a Olimpíada de Matemática. Tipo, Aham. eu lembro que eu passava um final de semana por mês estudando de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu lembro que eu ia para Nova Era, no último ano passou a ser em Itabira, do tipo, e a gente estudava matemática o final de semana inteiro. Então, assim, com relação a desenvolvimento de matemática, foi de certa forma, eu era muito jovem, era um adolescente e me desenvolvi muito nessa época. Então, assim, a base que eu tinha para poder encarar uma graduação já era mais do que suficiente. Então, para mim foi bem tranquilo ir para a graduação, Uhum. depois o mestrado, o doutorado. Teve alguma E matéria assim assim, que você acha que sim, que ficou a desejar aqui na hora que você chegou em Viçosa? Você assustou assim, você, pô, não, essa agora apertou. Teve alguma matéria assim? não. Porque era um curso muito exatas. Os cursos eram de cálculo, de física, um pouco de química. Então, para mim, foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo encarar esses cursos e passar por uma graduação. Foi tranquilo. Então você chegou a vivenciar esse momento de boom de São Gonçalo, né? Que quando começa a receber royalty e começou a desenvolver e oferecer uma educação melhor. Embora desembargador ela era estadual, né? Mas entre essa transição sua do ensino municipal, né? E depois ir lá para estadual, você sentiu algum degrau assim ou estava tudo bem nivelado? Não, até onde eu me entendo, eu não sei como que Uhum. essa migração aconteceu. Eu acho que ela deve ter sido mais recente. Eu já não estava mais em São Gonçalo, então eu não Ah, tá. sei. Eu não sei muito o que dizer sobre essa migração do estadual Aham. para o municipal. Não, Eu não, acho que isso é algo mais recente. é porque antes da desembargador você estudou na escola municipal aqui. E dessa primeira mudança sua, vamos falar dessa mudança sua. Você foi primeiro para Viçosa, que você já narrou, e depois você foi para São Paulo. Você foi para Unicamp? Sim, sim. Eu fiz um mestrado em matemática aplicada. Aham. E como é que foi essa outra transição assim? Como é que foi morar em Campinas? Foi desafiador para você? De certa forma, sim, é uma mudança muito grande, né? Eu estava saindo ali de Viçosa, fui para outra cidade, mas do tipo, eu fui para lá sem não conhecer ninguém, né? Na verdade, eu tinha dois Uhum. colegas que eu conheci de congresso, inclusive se tornaram grandes amigos, eu tenho contato até hoje. Olha, que legal. Sim, a gente se conheceu numa escola de verão de matemática no Rio. Eu fiquei Uhum. 2 meses, a gente ficou na mesma casa, foi uma coincidência, a gente ficou na mesma casa, depois deu uns meses a gente estava fazendo mestrado na mesma instituição aí no Unicamp. Que E na bacana. época que eu passei no IMPA. E em E, Viçosa? então, mas o que acontece Aham. Pode falar. é que então, por exemplo, Viçosa é uma cidade muito universitária, né? Você Uhum. tem, não é uma cidade grande, é uma cidade média, uma cidade universitária, Uhum. e eu sempre estava nesse ambiente universitário o tempo inteiro. E quando eu fui para a Unicamp, apesar de estar em Campinas, que é uma cidade grande, a Unicamp ela fica num distrito de Campinas, que é Barão Geraldo, e Uhum. esse distrito é um distrito universitário também. Então, eu estava acostumado sei lá, esse ambiente, então para mim não foi tão Uhum. difícil adaptar. Uhum. Então, E o vôlei estava o deu tempo alguns todo ali? meses. Hã? O vôlei estava sempre presente lá em Viçosa, Unicamp também? Sempre, não, o vôlei sempre teve presente. Eu sempre joguei pelas universidades. Eu jogava na seleção de Viçosa, da Uhum. universidade. Depois, na Unicamp, eu também jogava pela seleção da Unicamp. Uhum. Então, sim, estava indo para várias competições, representando as universidades.
Aham. E, nossa, eu viajei muito. Viajei muito. Eles pagavam tudo, era ótimo. Eu ia viajar, quase todo eu ia viajar. Chegou a jogar Enfim, também fiz profissionalmente? alguns. Não, profissionalmente não. Eu Aham. me tornei estudante, eu decidi, vou estudar, vou desenvolver minhas coisas, mas o vôlei é meu hobby favorito. Aham. Tipo, continuo jogando aqui. Aqui também eu mudei para Varsóvia e continuo jogando também. Achei um Uhum. time aqui, aqui eu jogo no time. Vou para competição também, então já viajei na Polônia para outras cidades para poder viajar, para poder jogar Aham. também. Recebo convite para ir para Alemanha, Espanha, para poder Que jogar com massa. amigos. Aham. Já E tem o agora, quê? De vôlei? Já tem e como é que 14 foi essa anos que eu parada aí treino. de cair em Varsóvia? Você começou a falar aí da proposta lá do doutorado. Você chegou a fazer Ciências Sem Fronteira? Não, Ciências Sem Fronteiras eu não cheguei a fazer. Uhum. É, Mas eu sempre quis, há muito tempo, pensar numa carreira internacional, eu poder viajar e ter experiências em outros países. E na época do Ciências Sem Fronteiras, acabou não rolando para mim. E eu lembro que na época uma das dificuldades para mim era língua. Eu não tinha fluência em inglês, nunca tinha viajado. E a gente no Brasil, eu acho que o Brasil é isolado geograficamente do português, é muito difícil você desenvolver uma fluência, Aham. estudando por conta própria. E acho que para mim foi umas dificuldades na época. Sei. Então, acabou não O rolando naquela inglês época. que era dificuldade pra você? Naquela época de Ciências Sem Fronteiras, eu acho que foi uma dificuldade, sim. Acho que se eu tivesse conseguido, na época, ter feito um exame de proficiência e conseguido o mínimo, eu acho que eu teria tido condições de poder viajar, poder Uhum. vir. Mas acabou não acontecendo e aconteceu depois de uma forma que me surpreendeu. Foi ter um Uhum. convite de uma bolsa pela União Europeia e para fazer um doutorado pleno. Que Na massa. época foi até uma surpresa, eu nem imaginei que ia conseguir e acabei vindo parar aqui na Europa Aham. para fazer meu doutorado pleno. Ô, cara, e o que mais chocou você, assim, a hora que você pousou em Varsóvia? Você tá em Varsóvia, né? Que choque que você teve, assim, desse primeiro mundo, assim? O que o Rafael Santos, aquele carinha lá de São Gonçalo, sentiu, assim, porra, tô na Europa, que é isso aqui, cara? Eu lembro que eu saí do aeroporto, eu dei 5 passos, veio um vento, assim, era final de novembro, início de dezembro. Eu lembro eu acho que foi 28 de novembro de 2018. Eu Ah, lembro, eu dei 5 passos e já estava muito frio. E, tipo, eu lembro que eu achava que as minhas roupas do Brasil iam dar para passar o inverno na Polônia. A inocência. Enfim, eu lembro que eu dei 5 passos para fora do aeroporto, eu nunca tinha sentido um vento tão frio na minha vida. Aí eu voltei de ah, volta para o aeroporto, eu falei, um café, tomei um café no aeroporto. Aí eu fui chamar um táxi para ir pro hotel que eu tava. aham. E aí começaram os choques, né? Uhum. Um choque cultural muito. Eu nunca tinha andado de avião antes. Olha, que Na verdade, isso? Aham. eu tinha feito uma viagem de avião, acho que quando eu tinha uns 9 anos, mas assim, uma viagem Aham. curta, Olha viu? só. Inclusive foi de um concurso de desenho da Natura. Ó, Mas assim, eu tava com 9 anos, nem lembrava disso. ah, Então, então teve esse choque de clima. Tem um choque, tipo, aí vem outros choques culturais, né? A uhum, comida é completamente distinta, uhum. tem uma adaptação, né? Que eu saí do Brasil, vim parar direto no inverno polonês. E eu acho que é o maior choque mesmo, assim, com relação à língua, né? Tipo, aqui o inglês não é a língua nativa, é o Sim. polonês, que é uma língua eslávica, né? Uhum. Mas Então quase todo eu mundo tenho fala que. inglês, não? Sim, as pessoas mais jovens, sim. Sim. Uhum, E aqui está se internacionalizando cada vez mais, então uhum. Varsóvia é tranquilo sobre o inglês. Mas o meu inglês, ele não era bom o suficiente para poder fazer minhas coisas no dia a dia. Então eu tive que me Sim. adaptar, aquele negócio. Aham. Agora, você aprende. Eu aprendi na marra. Os 3 primeiros meses eu passava o tempo inteiro estudando. Eu falo que eu estou aqui, eu tenho que desenvolver meu inglês, eu E o tenho que sobreviver, eu tenho polonês? que, sei lá, Aprendeu? alugar um apartamento.
Sim, eu falo um pouco de polonês também. E, Aham. primeiro eu foquei no inglês, né? Para chegar no nível. Depois de uns meses que eu estava aqui, já estava tranquilo. Então, aí chega num certo nível que você já consegue fazer tudo. Que Dá um seja alô aí desenvolver um trabalho pro feito. São Gonçalense aí em polonês. Cześć, dla wszystkich, rozumiesz? Ludzie tutaj nie rozumią po polsku bardzo dobrze, bo to jest bardzo trudny język dla nas. Viu, pessoal? Deu pra entender tudo, né? Se você falar inglês, eu entendo, ou espanhol, mas polonês é meio doído. Eu comecei a estudar um pouquinho do holandês, mas também é um idioma bem difícil. Mas é sobre as É, características assim, da comida. Aí, por exemplo, não é comum almoçar, né? E nem ter arroz. Aí a base aí é a não. batata, né? Tem muita batata. Aqui na Polônia, mas indo pro lado da Rússia também é muito comum cacha, que é um outro grão, Hum, e as pessoas comem bastante também. aham, Batata as pessoas comem bastante. aham. Mas aqui eu percebo que, por exemplo, em Varsóvia já tem restaurante de toda parte do mundo. Uhum, Tem restaurante indiano, mexicano, uhum. tem comida polonesa também, tem, sei lá, variedade de Qual, comida qual asiática. Então, prato polonês ou bebida polonesa aí que mais se aprecia, assim? Mas não, essa é gostosa. e tem alguns que eu gosto, mas eu acho que assim, a primeira coisa que falaria para uma pessoa experimentar aqui é o pierogi. O Pierogi, que é pierogi? é uma espécie de massa, tem um Hum, formato de pastel, mas é, é meio que uma pasta que parece com macarrão e, aham, enfim, eu tô tentando explicar em aham. português É tipo um o que seria o ravioli, pierogi. E assim? aí, é tipo um Aham, ravioli e as pessoas comem aqui ou com carne ou com tem com repolho, tem uns mais doces com uhum, morango, pode ser cozido aham. ou frito, então qualquer restaurante polonês na esquina vai ter pierogi, todo lugar tem pierogi. E E é sobre é um bebida prato aí, muito a galera bebe mais o quê? Vodka? vodka e muito. Eu Não. acho que as pessoas bebem muito. É muito vodka, Já tomou é porre de muito vodka. vodka? Eu já, mas eu não Fala a tomo verdade. porre, eu me controlo, eu me controlo. Acho que eu tive na minha vida 3 porres. Eu tive 3 porres na minha vida. Não lembro demais, eu acho que só tive 3 porres. Mas eu bebo, mas eu me controlo. Ô, Mas Rafael, aqui eu só o bebo porre que vodka. eu Eu só tomei bebo de vodka aqui. vodka uma vez, pra nunca mais eu beber vodka. Eu tive amnésia, cara, assim, eu não lembrava nada do que tinha rolado. Mas aqui, eu vi outro dia uns vídeos também, que os poloneses eles não gostam que a gente toque neles, né? Eles gostam de manter um espaço, né? Que mais de traços culturais deles, assim? Porque eles não são tão emotivos e afetivos como os latinos, né? Não, eu não diria que eles são. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma Uhum. questão de um pouco de tempo também. Porque eu já me, sei lá, me relacionei com poloneses que não eram tão frios assim. Então, Aham. eu acho que tem talvez uma desconfiança um pouco maior em conhecer o outro. Mas na medida que você cria abertura, Uhum. então você consegue desenvolver relações com as pessoas como com outros brasileiros também. Aham. E eu acho que essas coisas são muito particulares, né? Tipo, Sim. vão ter poloneses mais abertos, poloneses mais fechados, assim como brasileiros também. Então, eu acho que é uma questão mais particular, assim. Mas, assim, eu percebo, em geral, talvez uma dificuldade maior no início. Um brasileiro já chega, te conhece muito caloroso, eles Aham. já podem ser mais tímidos, Aham. mais apreensivos. E Eu acho que os poloneses, outro pelo lance modo também, geral. outro lance que eu vi também, se não me engano, aí na Polônia também, o pessoal tem costume de colocar a máquina de lavar roupa dentro do banheiro, né? Não tem área de serviço. Sim, sim. Tem isso aqui também. Aqui uma coisa que eu acho estranho, né? Ah, A tomada, as tomadas de banheiro, ela fica do lado de fora. Não, tomada não, o apagador. sei. Ela fica do lado de fora do banheiro. Então, se alguém quiser te sacanear, é só passar do Apaga. lado de fora
Exato. Isso eu achava estranho nisso, mas dos banheiros, a tomada ela sempre fica do lado de fora. Pra Aham, o mim isso é muito interruptor. esquisito. É, o interruptor. O interruptor. O Aham, interruptor ele fica do lado de fora. Eu acho isso meio aham. esquisito. E que Outra mais, coisa aqui assim, do tipo. de hábitos deles que você às vezes achou assim, puxa, não é possível. Eles tomam banho todo dia? Tomam, Né? tomam, tomam sim. Tomam. Então não é igual francês, não. Não, não. Não, tipo, tomam banho sim. Pelo menos os que eu conheço tomam. Aham. Bom, Tem vamos. outra coisa, Ah, uma coisa que eu acho um pouco diferente, que eu acho um pouco diferente aqui, que é uma coisa muito típica, é, por exemplo, não entrar calçado na casa da pessoa. sim. A primeira coisa, tira o calçado e entra de meia. As pessoas não entram com o calçado que estava na rua, dentro de Ô, casa. cara, Isso assim, e se o cara tiver chulé? Ficar com vergonha? ah, olha, não, entra, você não vai entrar com calçado. Você não entra com calçado. Na casa da minha mãe, É assim, ela não bunda é de polonesa, meia. não. E é uma coisa que faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido aqui, Sim. principalmente no inverno, nevando muito. Uhum. Porque a neve é linda, é maravilhosa, né? Mas ela fica um lamaçal depois. É. Então, se você for usar o calçado, que você usa, imagina, que é um lamaçal do lado de fora da sua casa, você vai entrar com o mesmo calçado dentro de casa. Uhum. E quando tá inverno e tá com muita lama, vira lamaçal, Uhum. vira um barro, sabe? As pessoas têm o hábito de chegar e tirar o calçado. E tem algum As pessoas têm o hábito. hábito de deixar calçado no trabalho, o calçado que usou na rua, chega no Aham. trabalho, troca pro calçado para usar dentro do escritório, por exemplo. As E pessoas tem fazem isso aqui. algum hábito seu de brasileiro que tenha chocado eles, assim, que eles falam assim, mas vocês no Brasil fazem isso? Nossa, se teve, eles não falaram. Eu acho que você tá muito cosmopolita. Se teve, eles não falaram. Aham. E agora sobre o trabalho, você trabalha aí com o quê? Então, eu estou atualmente como estudante de doutorado na Academia Polonesa Uhum. de Ciências e trabalho com modelos quantitativos para um banco, trabalhando na área Uhum. de finanças, com Uhum. modelos quantitativos, na área de dados, faço cálculo de risco para um banco. Aham. Fico lá checando os modelos que estão em produção e checando os números, fazendo Aham. análise estatística, Sim. matemática, L- enfim. E lazer, o vôlei, como é que fica aí? O vôlei aqui é ótimo, para mim é fantástico. Polônia o segundo esporte na Polônia é o vôlei. Então acho Olha que eu que vim para um lugar legal. certo assim, nesse sentido. E tanto é que, por exemplo, a seleção polonesa masculina é a melhor do mundo hoje pela Federação Internacional. Eles Uhum. acabaram de Que ganhar massa. no Voleibol Nations League, eles ganharam agora a competição Aham. da Europa Central. Então, tipo, e de fato é um esporte muito popular. Você chega aqui Aham. durante o verão nos parques, é difícil você não ver uma bola de vôlei. Então, Olha que é um legal. esporte de família. Eu fui assistir a semifinal ano passado, em Katowice, Aham. que teve semifinal do Voleibol Nations League, inclusive foi Brasil versus Polônia. Foi um jogão, 3-2. Foi bom que eu Olha. vi 5 sets. E, assim, no estádio, do meu lado, já tinha uma senhora de uns 80 anos assistindo. E Que isso? depois um pouquinho. Sim, aqui na Aham. Polônia o vôlei ele é muito. As pessoas gostam muito, é um esporte muito popular. Então, para eu me encontrar aqui no vôlei, Uhum. inclusive é uma das coisas que mais facilita a minha socialização, né? Porque tipo, um esporte coletivo eu não consigo jogar sozinho. Então, eu conheço várias Ah, pessoas legal. pelo vôlei. De forma indireta, direta ou indireta, eu acho que a maioria das amizades das pessoas que eu conheço vem pelo vôlei. Aham. Que massa, cara. E sobre. Eu comecei a falar aqui no início do programa aqui sobre a família aqui do Soblonski, que fundou o Colégio Fraterna, né? Era polonês. Você chegou a algum momento assim ter a curiosidade de procurar algum parente dele por essa conexão deles com São Gonçalo? Não, não, eu não cheguei. Inclusive, eu lembro uma vez que eu voltei na biblioteca, porque a biblioteca do Centro Cultural leva o nome dele, né? Sim. E
E aí tinha um pôster com, acho que a história dele, inclusive ele era de Varsóvia. Pra mim, eu falei, nossa, eu de São Gonçalo, ele veio de Varsóvia, fui parar em São Gonçalo, agora eu de São Gonçalo, fui parar em Varsóvia. Olha. Mas eu não cheguei a procurar nada. Não cheguei a procurar A ninguém. pronúncia em polonês correta é Joseph ou Józef? Joseph. Józef, eu imaginei. O- É como o alemão. O J no polonês tem um som de I. de I, de I. Aham. E nesse tempo que você já está aí, tem 5 anos que você falou que você está aí em Varsóvia? Tem quase 5, já vai para. Estamos agora em outubro? Mês que a gente está, setembro? É setembro. Daqui em setembro, em 2 meses já fazem 5 anos que eu tô aqui. Você chegou a conhecer algum outro país europeu nesse meio tempo, sim? Chegou a passear aí perto? Tem vários. Fui para congresso, fui viajar para ver amigos, fui viajar por turismo. Então, já passei por Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Itália. Quais esses países você gostou mais? Também. Nossa, eu gostei muito de Espanha. Espanha eu gostei muito. Eu gosto muito de praia, então o sul da Europa é fantástico nesse sentido. Eu tenho uma lista de outros lugares que eu quero conhecer. Vim parar no frio, mas eu gosto muito do sol, gosto muito de calor, gosto de praia, gosto de jogar vôlei de praia. Meu filho morou na Nova Zelândia, que pra mim, assim, do que eu via das fotos, assim, é o lugar mais bonito que eu já vi. Depois morou no Canadá, chegou a enfrentar frios lá de menos 40 graus negativos. E agora tá aí na Holanda, tá mais ou menos perto de você aí, cara. Deixa eu só mostrar um trechinho do que é Varsóvia. Vou rolar um vídeo aqui, você aguenta a mão aí, eu vou rolar aqui só para o pessoal dar uma sacada aqui, beleza? Você vai ficar sem me ouvir um pouquinho aqui, mas só para o telespectador, seu conterrâneo aqui, o São Gonçalense, poder ver o que é Varsóvia. Fechou? Você aguenta a mão um pouquinho aí? Fechou. Então deixa eu buscar aqui, só um tempinho. Tô rolando um pedacinho aqui, viu? Mostrando aí Cracóvia. Não sei se você conhece esse vídeo, Rafael. Chama Poland Time Lapse 4K. Polska Time Lapse. Lugar bonito aí onde ele tá, gente. Cheio de castelos, né? Olha que legal. Lugar maravilhoso. Zakopane, estamos vendo aí umas montanhas. Varsóvia. Só dar. Aí quem quiser assistir depois, busca no YouTube aí. Tem um vídeo todo aí que dá para vocês assistirem. Vou voltar pro Rafael aqui. Deixa eu só integrar ele aqui de novo. Deixa eu trazer o Rafael aqui. A pena que não dá para integrar para você ver aí, né, junto aí. Nós vamos buscar aqui agora também, Rafael, aqui o break. E a gente volta daqui cerca de 2 minutos. Beleza? Aí depois a gente vai falar sobre cidades inteligentes. Tranquilo? Tranquilo. Então até já. Acesse o site da ABP, abp.org.br/Setembro Amarelo. Participe dessa campanha. Todos nós contra o suicídio no Setembro Amarelo. Esse é um problema de todos. participe conosco. Setembro Amarelo.
Vamos amarelar esse Brasil. Mês de prevenção ao suicídio. A maior campanha anti-estigma do mundo. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se eu deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Estamos de volta aí ao estúdio do Mirante do Mato Dentro, em São Gonçalo do Rio Abaixo, com conexão direta com Varsóvia, capital da Polônia, de onde rola nosso bate-papo de hoje com São Gonçalense Rafael Santos. Rafael, antes da gente prosseguir com a entrevista, tem tido uma polêmica aqui em São Gonçalo, o conceito de cidade inteligente, que foi autodeclarado pelo atual governo. Nosso programa tem cobrado com frequência para que eles ou apliquem de fato, sabe, as ações para tornar São Gonçalo uma cidade realmente inteligente, o que seria ótimo, né? Ou que eles retirem essa propaganda, que para não ficar na linha da propaganda enganosa, né? E até que tenha algo assim mais concreto, assim, né? Mais real para sustentar esse mote. Vamos pensar aqui, tentar resgatar aí onde você mora, aí em Varsóvia. Por exemplo, como é que é a questão da mobilidade urbana aí? Quando você entra no ônibus ou no metrô, existe alguma coisa, alguma tecnologia para facilitar o acesso, comprar o ticket? Sim. Praticamente é tudo eletrônico. Não tem cobrador. É uma das grandes diferenças. Ninguém está cobrando. De vez em quando que passa alguém fiscalizando, e se você não tiver pago, aí você paga multa. Em reais, dá R$200 de multa, se você não tiver pago. Mas, em geral, é um transporte público, eu diria, eficiente, porque, sei lá, é uma cidade... Preciso, com 2 assim, milhões, no quase horário? 1,7 milhões. É uma cidade com 1,7 milhão de habitantes, e dá para usar a cidade, o transporte público, em 30 minutos, entre quaisquer dois pontos que você esteja, praticamente. Tipo, tem linha de metrô, ônibus, tem tram, que é uma espécie de bondinho. O mesmo ticket você consegue andar nessas possibilidades todas, metrô, bondinho, com o mesmo ticket? Sim. Então tá tudo integrado. Tá tudo integrado e eletrônico. Eu pago, por exemplo, pelo celular. Tipo, uso um QR Code pelo aplicativo do banco e pago, já debito na minha conta diretamente. Não tem... E aí ele é validado por tempo. Então você compra os tickets por tempo. E além disso também tem as bicicletas. Você pode embarcar públicas, em qualquer meio de transporte. Sim, você vai em qualquer meio de transporte, seja do tram, metrô, ônibus. E eles funcionam pontualmente. Tem placas eletrônicas em todo quanto é lugar falando vai chegar um tram em 2 minutos, e o tram chega em 2 minutos. É tudo. Então, existe um sistema de sensoriamento ali que identifica que aquele meio de transporte, seja ele um tram, ou seja um ônibus, ou seja um metrô, ele o tempo todo está sendo monitorado ali, sei lá, ou via satélite, alguma coisa. Está tudo interligado. Sim, é monitorado. Está interligado. Inclusive, até com o Google Maps está interligado. Porque se você abre o Google Maps, você vê o ônibus chegando, onde que ele está, eles mostram
pelo Google Maps, por exemplo, até essa interligação. Às vezes você vê um ônibus e você vê o ônibus andando pelo mapinha, ele tá chegando e o ônibus chega. Então aí a pessoa não precisa nem ter carro com tanta facilidade. Não, e ainda é um transporte, de certa forma, barato, não é caro. Por exemplo, eu pagava como estudante, eu gastava em reais, acho que fazer a conversão ali, eu não dava R$ 40 por mês, eu tinha acesso a todos os transportes. R$ 40 por mês para andar livremente. Então eu só passava lá com o meu cartãozinho e eu tinha qualquer metrô, tipo, tudo funcionando o tempo inteiro, interligado e barato. Além também de Tá bem mais barato que inclusive públicas, que aqui em São Gonçalo, né? Acho que aqui a passagem é R$ 2. Você usa com frequência e aí fica mais caro, né? Ultrapassa, Sim. E aí, além disso, ainda também tem as bicicletas públicas, né? As pessoas gostam. Eu, por exemplo, eu trabalho hoje de bicicleta. 20 minutos de bicicleta e até hoje eu não tenho carteira, eu não sinto necessidade. Meu filho também não quis ter carro, não. Ele anda de bicicleta lá na Holanda o tempo todo. Eu não sinto necessidade nenhuma de carro. As pessoas que eu conheço, que eu trabalho junto, que eu convivo, ninguém anda de carro. Eu conheço gente que tem carro e eles pegam carro quando querem viajar e sair da cidade. Tipo, eu não vejo pessoas com tanta... Pelo menos as pessoas que eu conheço, que eu trabalho, que eu convivo, elas usam transporte público o tempo inteiro. Aham. Pois é, e você vê que aqui em São Gonçalo, não sei quanto tempo tem que você não vem aqui, você tentar parar um carro aqui no centro hoje, você não consegue fácil, não. Já é um problema. Sim. Aqui também, as pessoas têm carro e eu vejo elas reclamando disso. Principalmente porque os prédios, muitos deles construídos numa época onde as pessoas não tinham carro, né? O prédio, esse apartamento onde eu moro que são cidades medievais, né? Não só medievais, mas porque aí nesse ponto Varsóvia difere um pouco de várias outras cidades europeias, porque durante a Segunda Guerra foi bombardeada e 95% da cidade foi destruída por holandeses. Nazista. Então os prédios aqui tem a parte da cidade medieval, e eles reconstruíram para preservar a memória. Mas aquilo não existe desde a época medieval. Se você vai para outras cidades, como Cracóvia, aí sim, essa arquitetura é medieval mesmo. Mas aqui foi destruído. Mas eles preservaram a memória. Então, quando se vê as fotos de antes da guerra e depois da guerra, elas têm uma fidelidade muito boa. E depois disso veio a Segunda Guerra, Guerra Fria, né? Período de comunismo aqui. Então, por exemplo, onde eu moro aqui hoje foi um prédio feito na época do comunismo, e na época as pessoas não tinham carro, né? Então, não tem garagem. Os prédios aqui não tem garagem. Tem garagem são os prédios mais novos. Então, estacionamento, todo mundo deixa na rua e os carros ficam na rua o tempo inteiro. Quase ninguém tem. Só os prédios mais novos, mais modernos, que tem garagem. Mas, em geral, aqui não é comum ter garagem. Mas existe o estacionamento rotativo também, digital? Como é que é aí? Ou você chega e para e pode deixar o carro lá? Para e deixa o carro lá. O que te chama mais atenção aí em Varsóvia, assim, na Polônia, do ponto de vista, assim, como uma cidade inteligente ou sustentável, assim? O que mais te chama a atenção, assim? Que a gente está numa cidade aqui, São Gonçalo, eu vim de Itabira, que a gente sempre fica naquela insegurança se o minério acabar, né? E mesmo que ele não acabe, né? Pode ser que por uma questão de mercado, às vezes uma Vale pode desistir, né? Não, nós vamos parar essa mina aqui, como já fez. Como é que é esse conceito, assim? Como é que o polonês encara esses princípios, assim, de inteligência para os serviços públicos, a honestidade, né? Ou existe corrupção? E como é que é também a questão da sustentabilidade aí? Nossa, acho que isso, você perguntou muita coisa. Eu misturei com relação a corrupção. Mas eu acho que uma das coisas, por exemplo, corrupção, eu acho que isso é um ponto que, olha, baseado no que eu já experienciei em vários lugares,
Eu acho que isso tem em tudo quanto é lugar. Isso vai ter em todo lugar, vai estar sujeito a ter esse tipo de coisa. E, enfim, não acho que isso seja uma coisa específica cultural de um lugar ou outro. Acho que pessoas querendo tomar vantagem de certas situações, isso vai acontecer em qualquer lugar. Com relação a esse outro ponto, eu acho que um ponto que você falou sobre, por exemplo, sustentabilidade. Então, a Polônia tem uma educação que ela teve uma grande mudança depois do fim do comunismo e hoje você tem uma mão de obra qualificada em vários setores. Então, aqui, por exemplo, é difícil às vezes conseguir um trabalho sem ter um mestrado, dependendo da área que você vai. Então, tem uma certa diversificação aqui, não tem uma dependência em uma coisa só. Ah, entendi. Agora, vamos voltar nessa sua experiência assim, de mundo, né? Que recado ou que conselho você daria pro seu conterrâneo, pra pessoa que é amiga sua, que conviveu com você aqui em São Gonçalo, assim? Vale a pena encarar e enfiar a cabeça no mundo? Olha, depende do que você... eu acho que depende de cada um, né? Tipo, eu sempre quis, sei lá, viajar, explorar, aprender coisa nova, tá numa outra cultura, explorar o mundo, viajar, tipo... Eu sempre quis explorar esse planeta, de certa forma. Então, quem tá disposto, quem tá afim de fazer isso, acho que vale muito a pena. Porque a gente aprende, porque a gente... tanto de vista profissional como pessoal, eu acho que... É bom abrir a cabeça? É ótimo. Tipo, aprender novas línguas. Hoje eu comunico bem inglês. Às vezes eu comunico um pouco espanhol e polonês também. Eu acho que isso abre muita cabeça, expande seus horizontes de possibilidades de vida. Você começa a questionar a sua própria cultura, hábitos que você tem, formas que você se posiciona, sei lá, no dia a dia. Sei lá, eu acho que abre muito a cabeça para se entender, para entender o outro. Acho que é uma experiência assim, sei lá, não tem dinheiro que paga, tá tendo essas vivências. E às vezes a pessoa tá feliz junto, próximo da família, próximo dos amigos que construiu, das redes que construiu. Porque tem esse lado desse ganho, de você explorar, abrir a cabeça, aprender um monte de coisa nova. Mas também tem não é tão fácil também, né? Tipo, por exemplo, quando você resolve sair de uma cidade para outra, é uma mudança toda nova. Você não vai conhecer ninguém, então você vai demorar um tempo até criar rede. A gente é um ser social, né? Você voltaria para São Gonçalo? Hoje não. Hoje não. Não, eu acho que eu já caí no mundo, já me adaptei. Eu acho que sei lá, qualquer lugar que eu quiser, eu acho que eu consigo hoje me adaptar e conviver com as pessoas e criar minhas relações. Então, eu sou muito fácil de fazer amigo, eu faço amigo em tudo quanto é lugar que eu chego. Eu não sei, eu acho que eu tenho um hábito social fácil de interagir com as pessoas. Então, todo lugar que eu chego, eu faço amigo. E eu também tenho uma vida meio agitada, eu sou meio 220, né? Então, eu tô sempre fazendo. Às vezes meu dia começa cedo, vai terminar 10 da noite, porque eu tô no vôlei, aí eu saio, e aí eu vou estudar, e aí eu vou trabalhar, enfim. Então, acho que eu também cresci num ambiente com pessoas distintas, e eu acho que isso me abriu, não sei, eu acho que eu sou eu virei, sei lá, acho que eu virei criador do mundo hoje. Hoje, eu acho que agora eu não voltaria para São Gonçalo. Tenho oportunidades de emprego, de vida e onde eu quiser. E eu estudo para isso também, eu trabalho para isso, para poder ter escolha do que eu quero fazer. Quem eu quero trabalhar, onde que eu vou trabalhar, se eu não gosto do ambiente, eu tenho meu valor no mercado, eu sei do trabalho que eu posso fazer. Então, hoje eu estou relativamente tranquilo nesse sentido.
Ô, cara, então a gente fecha aqui mais uma edição aqui do programa, com agradecimento aí ao Rafael, né, pela sua participação aqui, né, e o convite para que assim que você vier retornar aqui, chegar aqui em São Gonçalo, pra você procurar a gente aqui também, né, e a gente trocar umas ideias aí. Fechou? Fechou. Então é isso aí, cara. Muito obrigado aí pela entrevista e até a próxima.